Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Vamos até o 13 hoje. Acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Vai falar sobre o dom de línguas. Começa assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbina, das mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, louvamos o Teu nome, agradecemos a Tua palavra, Senhor, neste momento, em que o Senhor venha falar poderosamente às nossas vidas, na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe de maneira muito especial, ó Pai. Que a Tua palavra seja clara, simples e objetiva nessa noite. É o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vimos na semana passada a questão do batismo com o Espírito Santo, a maneira em que os discípulos receberam o Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, 120 pessoas, então não era um cenáculo qualquer, né? Era um ambiente, se não um pouco menor do que esse, 120 pessoas, ou do tamanho desse, né? Provavelmente, para compor, né? Comportar 120 pessoas, 120 pessoas que estavam no aguardo, na espera da vinda pela primeira vez do Espírito Santo. Os discípulos não sabiam o que era o Espírito Santo, não tinham entendimento de como ele viria, da maneira em que ele agiria, quando ele viria. Então eles vão estar reunidos despretensiosamente, sem entender quando e como, a forma em que o Espírito Santo agiria. Então eles estavam ali esperando. Vimos na semana passada que o Espírito Santo veio e quando ele veio, eles estavam assentados, demonstrando evidentemente que eles estavam não muito prevendo alguma coisa que aconteceria naquele exato momento, mas aconteceu. Estando eles assentados, o Espírito Santo veio sobre a vida deles como um som. A gente viu isso, né? Não foi uma ventania, mas era um som de um grande vento. Então, os papéis permaneceram nos lugares, os copos permaneceram calmos, não teve nenhuma ventania, mas o ouvido deles, a questão foi no ouvido. Então, eles ouviram um som de uma grande ventania, naquele exato momento que o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Eles viram línguas como que de fogo sobre cada um deles, então eles também viram alguma coisa, e eles também falaram em outras línguas. Então, a gente viu na semana passada, muito bem explicado, muito bem detalhado, a questão do sinal. O Espírito Santo, para vir pela primeira vez, ele teria que ser percebido, certo? Não necessariamente hoje não necessariamente a gente precisa perceber que ele está presente nas nossas vidas, porque isso é claro. Mas ele precisava ser percebido porque ele estava vindo pela primeira vez. E eles perceberam. Ficou claro através dos olhos, dos ouvidos e da boca. Então, o Espírito Santo se manifesta a ponto de ser percebido pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. Foi o que a gente viu na semana passada. E eles começaram a falar em outras línguas. A gente viu isso. Vimos também que o Espírito Santo
é como o vento, ninguém consegue controlá-lo, ninguém consegue dominá-lo, a gente viu isso, né? E a gente viu que esse evento significa o quê? Batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, como queiram. E a gente vai perceber isso, que é no momento, o momento em que o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles são batizados com o Espírito Santo. Isso é interessante porque ficou claro também na semana passada que o batismo com o Espírito Santo não está ligado a uma segunda experiência, sim uma primeira e única experiência. O momento em que você crê, você é batizado com o Espírito Santo. A questão de falar em línguas, não necessariamente, porque vão ter outros textos na Bíblia que vão deixar claro que as pessoas vão receber o Espírito Santo e não necessariamente vão falar em línguas. Isso vai ficar claro lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ou melhor, 1 Coríntios capítulo 12. Mas aqui, evidentemente, as línguas estão ligadas, a gente vai perceber por que elas estão ligadas, porque tem um objetivo central. E a gente vai entender que o batismo com o Espírito Santo, então, é a primeira experiência que está ligada à conversão. Isso fica claro quando a gente lê o discurso de Pedro. Não quero adiantar, viu? Acho que você nem vai chegar nisso aqui ainda, acho que já é o pastor ali. Mas não quero adiantar, não tem nada a ver com o que provavelmente ele vai falar. É que no versículo 38 vai dizer assim, ó, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem são chamados aqui? Todos nós. Então, evidentemente que todos nós somos batizados com o Espírito Santo, porque no momento da conversão recebemos o quê? O dom, no singular. Porque esse dom e essa promessa está ligado ao batismo com o Espírito Santo, ao evento do Espírito pela primeira vez em nossas vidas. Dons é outra história. Aí não vamos chegar ainda nesse evento aí. Dons no sentido plural é outra coisa. As línguas necessariamente podem ser os dons, mas o Espírito Santo vindo sobre a pessoa é o dom, ele é o próprio dom. Certo? Claro, nesse sentido. Também tem um outro texto que eu quero ler com vocês rapidamente. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vai dizer assim, ó, 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós. Percebe a palavra todos? Todos nós batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Batismo com o Espírito Santo. Todos. Significa dizer o seguinte, que na concepção e no pensamento de Paulo, não havia concepção de que houvesse um cristão que não fosse batizado com o Espírito Santo, baseado nesse texto. A gente deixa claro isso, e a gente percebe a mente de Paulo. Então percebe que são todos, não são alguns, são todos os cristãos batizados com o Espírito Santo. Certo? Então fica aí essa passagem aí. Depois o que vai acontecer? Eles vão receber o batismo, necessariamente, com aqueles sinais que vão fazer parte de todo o pacote aqui inicialmente. E eles vão receber o quê? Línguas. Eles vão receber línguas, cada um deles vai receber uma língua diferente da outra. Eles estão reunidos e eles vão falar em outras línguas. Que línguas são essas? São idiomas que provavelmente têm a ver com a nacionalidade presente em Jerusalém. Lembra? Jerusalém está em festa. Páscoa, algumas festas entre Páscoa e Pentecoste. O que era Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Então, esse dia aqui é o dia de Pentecostes. Jerusalém está abarrotado de gente. Vinha gente do mundo inteiro celebrar as festas em Jerusalém. Então, Jerusalém aqui, nessa ocasião, pelo menos nessa ocasião, e nessa listagem de Lucas, ele vai relacionar pelo menos 19 nacionalidades diferentes. 19.
Só na listagem de Lucas aqui, existiam pessoas que vinham do mundo inteiro que falavam de pelo menos 19 idiomas diferentes aqui. Que ele vai citar aqui nesse contexto. Então o que vai acontecer aqui? Eles vão falar em línguas e essas línguas vão ser entendidas por esses estrangeiros que estão aqui presentes. O que vai acontecer? Tudo indica que acontece o seguinte: o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem línguas e eles vão para a rua. A ideia, eu vou explicar por que eles vão para a rua, eu vou explicar mais para frente. Eles vão para a rua, para o relento. Aquelas pessoas que estão em Jerusalém para a festa vão perceber que tem alguma coisa diferente. Está acontecendo algum mover aí, vamos lá ver que mover é esse. E eles vão ao encontro desses irmãos que estão falando em outros idiomas. E quando eles chegam lá, eles vão ficar quê? Perplexos. Por quê? Porque é mais ou menos assim. 120 pessoas falando 120 idiomas diferentes. Talvez alguma. Vamos pensar assim. Porque também poderia acontecer de 3, 4 falar o mesmo idioma. Mas vamos pensar nesse ponto. 120 pessoas falando 120 idiomas diferentes. Chego eu, que falo português, e não entendo nada que a maioria está falando. Mas tem um camarada dentro dos 120 que está falando português e eu estou entendendo. Mas o cara que está do meu lado não está entendendo o que eu estou entendendo. E mais curioso, o que está falando também não está entendendo nada. Só quem está entendendo sou eu. E é isso que é interessante. Aí o outro cara que está do meu lado fala, não, eu estou entendendo, porque tem um também lá no meio dos 120 que está falando o meu idioma. E aí eles vão ficar o quê? Perplexos. Porque eles vão olhar para aqueles camaradas, galileus, a maioria deles, uns camaradas que provavelmente não tinham saído daquela região, não conhecia outro idioma, exceto o hebraico, o grego, que era uma língua meio que universal naquela época, mas falar um outro idioma, por exemplo, o português meu era inviável, exceto se não fosse pelo milagre e pelo poder de Deus. E eles vão falar, não, isso é de Deus. Não tem como essa coisa não ser de Deus, porque aquele camarada ali, eu conheço a vida dele, eu sei que ele está morando aqui, eu sei que ele é daqui, e esse camarada aqui, pouco provável falaria o meu idioma. Mas ele está falando o meu próprio idioma, para demonstrar de uma maneira geral. É claro que tudo isso, tudo que nós vimos na semana passada, que nós estamos vendo agora, o fato deles receberem as línguas, o fato daquelas pessoas entenderem, tudo isso resume num certo sentido, que o Evangelho romperia todas as fronteiras existentes. Esse era o ponto. É como se Deus trouxesse uma mensagem geral e dissesse para aquelas pessoas que estavam aqui, ó, não haverá fronteiras para o Evangelho. O processo contrário que aconteceu em Babel. Em Babel houve uma confusão de línguas. Aqui é o contrário. Aqui a gente vai perceber, né, que isso vai deixar nítido e claro que isso não será um empecilho, que não haverá empecilhos para a propagação do Evangelho. Não haverá barreiras linguísticas, não haverá barreiras em nenhum sentido. Ninguém segura esse Evangelho. Era isso que a mensagem que estava sendo divulgada. As pessoas poderiam dizer, não, isso aí é uma beleza, vai ficar aqui, vai morrer com a gente aqui. Porque isso se resume no máximo no hebraico, aramaico, no grego, vai ficar por aqui, pela gente. Mas aí quando começa a ouvir aquele monte de idiomas, eles pensam, puxa, isso aqui vai ganhar o mundo. E aí aqueles religiosos que estavam perseguindo Jesus já ficaram preocupados. Falaram, meu Deus, isso aqui vai ganhar o mundo, se ganhar o mundo nós estamos perdidos. E como de fato aconteceu. Ganhou o mundo. 2000 anos depois, nós estamos falando desse mesmo Evangelho. Começa a perceber, começa a entender a loucura da coisa. Esses caras estavam falando de quê? Nessas línguas. O que você acha que eles estavam falando? De Jesus, do Evangelho, do reino de Deus, coisas do tipo, as grandezas de Deus, o texto vai dizer isso. Então aquilo que eles falaram em línguas há 2000 anos atrás, nós estamos falando hoje na nossa própria língua, em português. Isso seria, né, se isso não fosse tão poderoso, seria inviável o Evangelho ter chegado até nós. Mas o Evangelho chegou até nós, porque há 2000 anos atrás, foi deixado claro para o mundo de então, que não haveria barreiras transculturais, barreiras que pudessem impedir a propagação do Evangelho. Eles vão ficar perplexos, vão tentar arrumar alguma desculpa que está acontecendo aqui, aí a gente vai ver isso na semana passada. Mas eles vão ficar
sem dúvida alguma de que de fato Deus está presente naquele movimento ali. E existem algumas coisas aqui para a gente pensar, para a gente trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade, que vai poder nos ajudar. E aí eu vou entender o seguinte, o primeiro ponto que eu quero pensar com você é o seguinte: por que esse povo está na rua? Porque vamos pensar o seguinte: 120 pessoas num ambiente, vão chegar para ver o que está acontecendo, quantas pessoas? Uma multidão. O texto não vai dizer quantas pessoas chegaram. Só que nós vamos ver no discurso de Pedro, e o resultado do discurso de Pedro vai ter quantas pessoas convertidas? 3.000 pessoas. Então a gente já sabe que essa multidão, e como a gente sabe que nem todo mundo se converte numa pancada só, então vamos ser pessimista do pessimista. Tinha 5.000 pessoas aqui brincando, sem contar as crianças. 5.000 pessoas estavam aqui presentes, 5.000 pessoas que saíram, tem uma ideia, para ver o que estava acontecendo. Qual que era mais provável? Os 120 sair do cenáculo e encontrar os 5.000 ou os 5.000 entrar para dentro do cenáculo? Qual que seria mais provável? Não tinha dinheiro no mundo para caber 5.000 pessoas ali fechadas. Então, mais provável que esses irmãos, ao receber as línguas, eles saíram do cenáculo e foi manifestar essas línguas na rua, no relento. E aquela multidão que estava ali, provavelmente na porta do templo, ali por volta de Jerusalém, saíram ao encontro deles para ver o que estava acontecendo. Percebeu a ideia? E aí, para montar o que eu quero pensar, o que eu quero entender, o que eu quero pensar com vocês, o primeiro ponto, aliás, esse é o segundo ponto, mas só para a gente entender. O primeiro ponto, na verdade, eu já estava pulando para o segundo, mas na verdade o primeiro ponto que eu quero falar, mas você já sabe que eu estava na rua, segura aí. O primeiro ponto, na verdade, que eu quero falar é o seguinte, vamos pensar assim, por isso que é ruim escrever, né? Escreve aí, mas tá bom, eu estou voltando. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: o cara falava uma língua, mas não sabia o que estava falando, certo? E o outro estava ouvindo, mas também não tinha controle do que ele estava ouvindo, porque estava vindo de uma outra pessoa, certo? Então, para a gente ver esse jogo, né? Com isso, a gente vai entendendo o seguinte, aí eu vou caminhando para a gente entender. O que significa isso? Que quem fala não tem controle sobre o que está falando, porque também não está entendendo o que ele está falando. Quem está ouvindo, mas não tem controle também sobre o que está ouvindo, porque de fato não é dele, vem de outra pessoa. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que o Espírito Santo tem um controle de tudo. Ele está controlando tudo. Os caras não poderiam falar assim, eu quero falar uma língua tal. Eles não tinham condição de falar essa língua tal, porque foi o Espírito Santo que disse, não, você vai falar essa língua. E essa língua você vai falar, mas também você não vai entender nada sobre ela. Então não era um cara que falava e entendia, não, ele precisava de uma outra pessoa para poder entender também. Era uma questão meio casada, uma coisa com a outra. A gente vai perceber, por exemplo, quem mandou Pedro pregar, por exemplo? Pedro vai pregar, provavelmente o Espírito Santo. Vai mover Pedro para Pedro trazer aquele discurso para que essas 3.000 pessoas se convertam. Depois, mais à frente, a gente vai ver que essas pessoas começam a vender as propriedades que têm para dividir entre os irmãos. Quem mandou esse povo vender as coisas para dividir entre os irmãos? A gente vai perceber que nem os apóstolos estão passando a ter controle sobre as pessoas. Não foi Pedro que levantou dessa vez e falou assim, irmãos, vamos vender tudo que tem para a gente dividir com as pessoas. Não, Pedro não está na jogada, João não está na jogada, os apóstolos não estão na jogada. Está fugindo do controle, inclusive dos apóstolos. Depois a gente vai perceber que eles vão consagrar alguns diáconos para cuidar das viúvas, mas tem 2 desses camaradas que além de cuidar das viúvas, vão pregar o evangelho. Quem mandou esses caras pregar o evangelho? Quem mandou esses caras sair pregando como Estevão, por exemplo? Estevão pregou tão poderosamente que deixou Pedro com inveja. Porque se o discurso de Pedro foi magnífico, maravilhoso, estrondoso, que custou 3.000 pessoas, o discurso de Estevão custou a vida dele. De tão poderoso que foi. Quem mandou Estevão pregar? Aliás, mandar Estevão foi cuidar das viúvas, mas Estevão foi pregar. Provavelmente num dos intervalos dele, porque não ia deixar o afazer dele para fazer outra coisa, de maneira alguma. Podemos entender assim. Tem um outro camarada também, que saiu entre os dedos. Quem que é? Filipe. E isso é claro, o Espírito Santo mandou ele para Samaria. E aí é interessante a gente ver toda essa jogada, né, de Filipe,
Porque Filipe vai para Samaria e faz o que faz pelo Espírito, mas os apóstolos ficam em Jerusalém preocupados. O que está acontecendo em Samaria? Tem um tal de Filipe, que vocês consagraram diácono, que está lá fazendo um rebuliço. Meu Deus, quem mandou esse cara para lá? A coisa vai fugindo do controle. Os apóstolos não têm controle, nem sobre os diáconos que acabaram de consagrar. Então o que vai acontecer? Depois Filipe está ali no mover, de repente, pelo Espírito, ele vai para acudir um camarada, um eunuco, no deserto, também foge do controle. E a coisa vai fugindo do controle. Lá na frente, 2 caras vão ser separados para o ministério missionário. Quem são eles? Paulo e Barnabé. Quem vai separá-los? Quem? Os apóstolos? Não, o Espírito Santo. Ele que vai apartar esses dois e vai mandar. Depois, mais à frente, a gente vai ver, por exemplo, Paulo falando assim, cara, eu queria ir para lá, mas o Espírito Santo não me permitiu. Ou então ele fala assim, eu fui compelido pelo Espírito a ir a tal lugar, a tal ambiente, a tal cidade. Então a gente vai ver a liberdade que o Espírito Santo tem de agir no livro de Atos, por exemplo, nessa igreja. Essa igreja dá liberdade para o Espírito Santo agir como ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ninguém segura o Espírito. Ninguém controla, ninguém está dizendo o que ele tem que fazer. Ninguém tem a agenda do Espírito Santo. Ninguém tem. Ele tem liberdade. O que isso me faz pensar? Que o Espírito Santo é autônomo. Ninguém controla ele. Isso é interessante a gente estar pensando, porque 2000 anos se passaram. E hoje a gente tem a prepotência, né, de pensar assim, temos a agenda de Deus. E nessa agenda de Deus a gente propõe as coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Como se não existisse o Espírito. Como se o Espírito Santo não tivesse presente no nosso meio. Como se ele ainda não tivesse essa autonomia. Como se ele não tivesse ainda esse controle de fazer o que ele quer, da maneira que ele age, do jeito que ele quer fazer, da maneira que ele continua fazendo. E a gente tem a prepotência de achar que temos a agenda de Deus. Mas da gente achar assim, de pensar e acreditar que ele continua tendo a sua autonomia, continua fazendo do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, e falando o que ele quer falar. Se eu tiver a prepotência de achar que eu tenho o controle das coisas, eu vou cair do cavalo. Porque eu posso abrir a Bíblia, falar o que eu quero de mim mesmo, mas em qualquer lugar no mundo o Espírito Santo vai ter alguém e a liberdade para poder propagar o que ele de fato está propagando. Ele tem. Ainda que achamos que temos a agenda dele. Mas quem acha que tem a agenda dele, não tem a agenda dele. Porque ele não tem agenda. Ou seja, ele age e faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. E aí cabe a nós o seguinte, já que ele não tem agenda, então a gente tem que se enquadrar ao que ele é, e o que ele faz, e o que ele fala. Então a gente tem que pensar o seguinte, o que eu preciso falar? O que eu preciso pregar? O que o Espírito Santo está falando e pregando? De que maneira eu preciso agir? Do jeito que o Espírito Santo está agindo e o jeito que ele agiria. É assim que eu tenho que me postar. Porque caso contrário, eu vou então viver uma vida cristã em que eu vou estar em constante conflito com a vontade de Deus e a minha vontade. Que vai prevalecer? Aqui, ou em qualquer ambiente em que eu tenho um controle, pode ser que prevaleça a minha vontade. Mas no mundo, prevalece a vontade do Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele que controla. Enquanto a gente muitas vezes pensa assim, vamos criar uma agenda para evangelizar um país, por exemplo. Vamos fazer assim. E é a prepotência de pensar assim, se eu não mandar alguém, alguém vai morrer e esse país não vai ser evangelizado. E aí talvez esse missionário que eu mandar para lá, porque eu acho que eu tenho a agenda de Deus, quando ele chegar lá ele vai encontrar os cristãos. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi na frente. Porque ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Para a gente pensar nessa proporção de pensar o seguinte, que países inteiros, que tiveram nações inteiras, que se esforçaram o tempo inteiro para mandar pessoas para propagar o evangelho, não tiveram tamanho resultado como tem, por exemplo, hoje na China. O evangelho que é proibido de pregar na China, né, as igrejas que são subterrâneas, que os irmãos não reúnem assim como nós, reúnem em lugares fechados, porque não pode ser propagado. Existe igreja evangélica? Existe igrejas evangélicas, são igrejas oficiais, controladas pelo Estado. E eles falam o que o Estado quer e o que os governantes querem e são controlados para falar o que tem que falar. Ou seja, é uma igreja que não é igreja, definitivamente. Mas a igreja que pode falar de tudo, que o Espírito Santo tem controle, ela é subterrânea, ela está escondida. E não há, se na história, de pensarmos que na história da evangelização mundial, missionária, mundialmente falando, não se fala de crescimento como
o evangelho cresce na China. Pensa um lugar que o evangelho cresce. Mas por que ele cresce? Porque ninguém tem a agenda do Espírito Santo. Quem faz a igreja crescer, vai perceber isso em Atos dos Apóstolos. Todo o mover dele em prol de que o mundo seja alcançado. E esse mundo de então será alcançado. Através do trabalho do Espírito Santo. Porque ele vai dizer desde o princípio, não há barreiras. Porque o evangelho de Deus é poder de Deus. Amém? O outro ponto, agora sim, os caras estão na rua. Estão ali manifestando as línguas na rua, no relento. Aquelas pessoas vão de encontro até eles. É o terceiro ponto. Mas o primeiro ponto para a gente pensar, o segundo ponto para a gente pensar é que o que eles recebem dentro, eles expressam lá fora. Isso é interessante. Eles receberam as línguas dentro do cenáculo, mas foram expressá-las do lado de fora. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade. Às vezes a gente pensa que o que a gente recebe aqui morre aqui. O que a gente recebe aqui fica aqui. Que as experiências que nós temos com o Espírito Santo, e nem sempre as experiências que nós temos com o Espírito Santo acontecem aqui, mas às vezes acontece no seu quarto, às vezes acontece lá na sala, no banheiro, dentro do seu carro, sei lá, acontece em vários, não há lugar para termos experiência com o Espírito Santo. Não existe ambiente da qual nós não podemos conhecer melhor a Deus, não existe ambiente da qual nós podemos perceber Deus, entender Deus, conhecer mais sobre Deus. Não tem ambiente que segura isso. Mas isso não pode ficar entre as quatro paredes. É isso que eu quero dizer. Talvez muitas das nossas manifestações evangélicas, modernas, tenham a ver com quatro paredes. É um mover que acontece aqui e acolá, mas pouca expressão do lado de fora. E é o que vai acontecer aqui, é totalmente o contrário do que nós temos hoje. As pessoas recebem as línguas dentro do cenáculo, mas vão manifestar do lado de fora. E a manifestação que eles manifestam sobre o Espírito Santo vai causar um impacto tremendo na vida das pessoas que estão do lado de fora. Então é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para quê? Chamados para aprender de Deus. Aqui é um ambiente de aprender sobre Deus. Aprender sobre a Bíblia, aprender sobre oração, aprender sobre comunhão, aprender sobre a vida no modo geral, mas a expressão de tudo aquilo que a gente aprende aqui dentro não pode morrer aqui. Tem que ser expresso lá fora. E aonde que eu expresso meu cristianismo? Aonde que eu expresso a minha vida que eu recebi do Espírito Santo? Aonde que eu expresso isso? No meu trabalho, na faculdade, nas escolas, na rua, em qualquer ambiente, lá no condomínio onde você mora, no bairro onde você mora, com a família que você mora, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. É assim que acontece. Às vezes as nossas expressões são totalmente contrárias àquilo que a gente diz que recebeu do Senhor. Isso é outro lado lastimável do Evangelho. As pessoas aqui dentro são maravilhosas, recebem as coisas maravilhosamente, aprendem um monte de coisa e tal. Quando chega em casa, isso não é expresso num casamento, por exemplo. O cara recebe de Deus aqui, mas espanca a mulher em casa. Recebe de Deus aqui e espanca os filhos dentro de casa. Isso aí é uma coisa que não combina. Evangelho e espancamento, evangelho e maus trato, evangelho e desrespeito, não cabe. Uma coisa não funciona com a outra. Então tem alguma coisa errada aí com esse tipo de evangelho. Ou eu não tenho recebido de fato, ou se eu tenho recebido não tenho colocado em prática no ambiente pelo qual de fato isso tem que ser praticado. Não se pratica o evangelho aqui dentro. É isso que a gente tem que entender. Aqui dentro ninguém pratica o evangelho. Aliás, se pratica, é muito fácil praticar aqui dentro. Por quê? Porque eu estou do lado de gente legal, gente cheirosa, bonita, que a gente abraça, beija, que a gente está vendo o tempo todo, que a gente se conhece muito pouco, então eu sei muito pouco do seu defeito, você se conhece muito pouco do meu defeito. Quer saber do meu defeito? Pergunta a Teca. Ela vai saber boa parte dos meus defeitos. Pergunta a Israel, Ana Júlia, eles vão responder, né, maravilhosamente bem. Mas pessoas que a gente pouco conhece, pouco tem contato. Então todo mundo é bonito, maravilhoso, todo mundo tem uma vida maravilhosa. A gente tem Facebook, está todo mundo sorrindo. Já pegou um Facebook, todo mundo triste? Não, todo mundo sorrindo, tomando sorvete, comendo comida japonesa. Está todo mundo feliz na praia. Às vezes o cara não está nem na praia, mas aí vem aquela, tipo, 3 anos você esteve na praia, quer compartilhar? Aí o cara, pá, as lembranças, né? Porque o Facebook não vai deixar você esquecer nunca os seus momentos felizes.
E se você está naquele momento triste, você vai lembrar que 3 anos atrás você estava Caldas Novas, né? Puxar para minha terra, né? No Rio Araguaia, sei lá, uma cidade bonita ali. Você vai estar ali no interior, tal, de boa, montando a cavalo, coisa do tipo. Ele vai te lembrar disso. Então, as pessoas que a gente conhece, que a gente tem pouca relação, são as pessoas do Facebook. E o que isso vai dizer para nós? Que é fácil agir e viver o Evangelho e praticar o Evangelho com essas pessoas aqui nesse ambiente. Difícil lá fora, com gente que te conhece, com filhos. Difícil praticar o Evangelho dentro de família, aí é difícil. Vai pregar o Evangelho para o seu pai, pregar o Evangelho para sua mãe, para o seu tio, para sua tia, para o seu primo, sua prima, que te conhece desde a infância. Ele não vai falar, ih, cara, aqui não cola, aqui não funciona. Vai pregar para outro, que aqui eu te conheço. Eu sei quem você é, cara. E a verdade é essa. Então, difícil é lá fora. Então, a gente aprende aqui, recebe de Deus aqui, mas não fica aqui. A gente expressa lá fora. Terceiro ponto, que vai nos chamar a atenção, é que eles não só vão para fora, no sentido de expressar o que eles haviam recebido dentro, mas eles atraem a multidão até eles. A multidão vai encontrar eles lá fora. Só que eles não foram até a multidão. É isso que é interessante. Vamos sair todo mundo com um panfleto na mão e vamos sair divulgando aqui. Jerusalém é pequeno para nós. Todo mundo com um panfleto na mão e vamos evangelizar essa cidade. Foi assim que aconteceu? Não, não foi. E é isso que é interessante. A diferença do impacto da evangelização desses irmãos e a nossa evangelização hoje. Onde a gente está de joelho com um panfleto na mão implorando as pessoas para vir uma igreja evangélica. E a gente diz assim, vai na minha igreja, vai na minha igreja. E se o cara morrer nesse intervalo, está frito. Poderia pregar o evangelho ali mesmo, né? Mesmo de joelho, implorando. Mas não era assim também que funciona. Então a gente está de joelho, com um panfleto na mão, implorando as pessoas para vir à igreja evangélica. Vai, pelo amor de Deus. Não deixa de ir. Nessa época não, as pessoas foram até eles. Eles começaram, né, deram lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo veio na vida deles. Eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, e isso atraiu a multidão até eles. Aí alguém vai falar assim, não, atraiu por causa das línguas, porque eles falaram as línguas engraçadas e as pessoas vieram até eles. Se você parar aqui, beleza, você pode entender assim, mas você vai ver que a igreja é assim o tempo todo. Você vai ver no capítulo 2, mesmo no capítulo 2, que essa igreja atraía, Deus enviava as pessoas para estar junto com esses irmãos. Deus era o maior evangelista dessa igreja. Ou seja, Deus evangelizando as pessoas, dizendo, vai lá que os caras é bom, pode ir lá. Vai lá que a turma é boa. Pode ir lá que o pessoal é firmeza. Deus mandando as pessoas. Agora você acha que Deus vai mandar as pessoas que Ele ama, que Ele deu a vida por elas, para qualquer lugar? Você acha que sim? Sim ou não? Não vai mandar. Se tem um lugar que as pessoas estão sendo maltratadas, que as pessoas não estão sendo valorizadas, que o evangelho está sendo pregado de maneira deturpada, Deus vai mandar alguém para lá? Sim ou não? Não vai mandar. Então Deus sabia para onde Ele estava mandando. Para o lugar certo, no meio de gente boa, no meio de gente que estava preocupado em equilibrar a desigualdade social, porque a gente percebe bem, entre os irmãos não havia desigualdade social, cada um tinha um pouquinho, mas não havia miséria no meio desses irmãos, porque eles vendiam o que tinham para poder equilibrar a igualdade social. A gente vai perceber por que também que eles venderam as coisas, e por que eles começaram a ajudar algumas pessoas, e por que tinham pessoas que estavam passando necessidade no princípio. A gente vai perceber isso ao longo dos estudos. Então, da gente pensar isso, um evangelho que atrai. É esse tipo de evangelho que a gente precisa pregar. Às vezes a gente fica implorando. É a mulher que implora a vida inteira para o marido vir para a igreja, e ele nunca quer vir. Por quê? Porque o tipo de evangelho que ele conhece é o tipo de mulher que ele tem em casa. O tipo de mulher que ele tem em casa é o tipo de evangelho que ele conhece. E aí, aí é aquela questão, as duas coisas. Eu aprender aqui, mas expressar lá fora o que eu aprendi aqui. E o que eu expresso lá fora, atrair as pessoas, não para mim, mas para o evangelho e para Cristo. É isso que está acontecendo. A mulher, a mesma mulher que o cara casou, a mesma mulher, né? Que o cara casou há 20 anos atrás, se converteu, 15 anos, mas continua sendo a mesma de 20. Você não mudou nada. Então, peraí, que evangelho é esse que não transformou essa mulher? Que evangelho é esse que não transformou esse meu filho, que não transformou meu marido, que não transformou meu parente, o meu amigo, essa pessoa?
Ele continua sendo o mesmo, está pior. Agora está pior, porque agora está condenando todo mundo. Porque a gente piora. A bem da verdade, irmãos, é que nós pioramos. O que a gente faz? A gente converte. Primeira coisa que a gente faz, afasta dos amigos. Então a gente não quer mais se contaminar. Então a gente sai, afasta dos amigos. Ninguém mais serve para ser nosso amigo. A gente começa a apontar o dedo para todo mundo, fala, vai para o inferno, está tomando pinga, vai para o inferno, está prostituindo, vai para o inferno, fulano vai para o inferno, o outro está para o inferno. Então a gente piora, fica 3, 4 vezes pior do que era antes de não ser cristão. Isso é trágico, estou rindo de tão trágico que é. E não deveria ser assim, deveria ser o contrário. Os seus amigos deveriam trazer para perto, vamos abraçar os amigos. O problema é que a gente está achando que a gente aceita um evangelho tão superficial que a gente não consegue estar perto de gente que é diferente de nós. Aí a gente faz o quê? Afasta, de medo de ser atraído, de medo de fazer besteira. Mas mesmo que faça besteira, a vida é assim. Mesmo que tropece ali, mas que levante, a vida é assim. Não adianta você achar que você vai viver a vida cristã enclausurado dentro de 4 paredes, porque a primeira hora que você sair fora, sair do ambiente que você está, você vira um monstro, você vira um animal. Então a vida cristã, ela é no meio das pessoas, no meio não mudou nada. Você continua tendo os mesmos amigos, continua tendo os mesmos parentes, só que agora o que muda é o seu pensamento, é o seu jeito de agir. Não é o seu jeito de andar, não é o seu jeito de falar e nem o seu jeito de vestir. Às vezes o que muda é isso, né? Muda o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, é o que muda. Mas o que está por dentro e a minha mente continua a mesma de sempre. Péssima e piorada por causa do legalismo do evangelho institucionalizado, dessa religião podre que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, da gente pensar isso, pensar um evangelho que traz. Você conhece gente assim? Gente que é doce, que todo mundo quer estar perto? Conhece gente assim? Tem gente que é assim. Tem gente que você bate o olho pela primeira vez e você se apaixona, fala, meu, essa pessoa é linda, maravilhosa, quer estar perto dela. Porque quando ela abre a boca, meu Deus está aqui nesse ambiente. Né? Parece que a vida dela, onde ela chega, ela muda o ambiente. Pessoas assim. E a gente precisa ser cristão assim, dessa maneira. Da gente ser uma pessoa que no trabalho seja bem visto pelas pessoas. Todo mundo quer trabalhar com você. Todo mundo gosta de estar perto de você. Agora, se tem todo mundo quer te evitar, todo mundo fala, não aproximar desse cara. Daí o cara começa a achar que está com CC. Será que eu estou com CC? Ninguém me aproxima de mim, cara. Estou com malvado? Porque é coisa do tipo. Porque ninguém quer estar próximo. Então, se tem alguma coisa nesse sentido, então você tem que rever o evangelho que você abraçou. Porque esse evangelho que te abraçou, misericórdia, está distanciando você das pessoas, em vez de trazê-la para perto. Então, quando a gente vai percebendo que de fato o evangelho nos alcançou e que nós estamos de fato sendo trabalhado pelo Espírito Santo através da palavra, é o contrário. As pessoas vão se aproximar. Mas vão mesmo. Talvez não se aproxime de cara. Talvez alguém que está lá que fala assim, relação de trabalho, eu e ele, está tudo certo. Mas o dia que ele passar uma dificuldade, o dia que ele passar um sofrimento, ele vai olhar para todos os lados e vai lembrar de você. Fala, que cara ali é diferente. Que camarada ali. E dessas coisas eu posso falar com ele, porque pornografia eu falo com aquele ali. Piada eu conto para aquele outro, mas coisa séria é que aquele ali. Aí ele vai chegar em você. Porque ele sabe que em você ele vai encontrar Deus. Que em você ele vai encontrar a resposta, ele vai encontrar uma palavra, ele vai encontrar um cristão verdadeiro. Amém? Então que a gente pregue um evangelho que não distancia as pessoas de nós, mas que essas pessoas se aproximem de nós. Amém? Último ponto, já vou encerrar. Hoje eu vou terminar no horário, hein, irmãos? Deus quiser. O culpado é o Rodrigo, está passando aí muito tarde. É ou não é? Fala assim, verdade. Já perdi 2 minutos, só com essa brincadeira aqui, ó. Da gente pensar o seguinte, o último ponto é o seguinte, é que por que o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos? Tinha um objetivo.
E qual que era o objetivo? Que isso impactasse a vida do próximo, a vida do outro. O Espírito Santo não veio na vida daqueles irmãos simplesmente por vir. O Espírito Santo veio para a gente sentir alguma coisa, para a gente, nos sentir os pés. O Espírito Santo veio na vida daqueles irmãos para eles terem uma experiência maravilhosa, uma experiência cósmica, uma experiência mística, em que eles ficaram em torno de si mesmos, se maravilhando. Aleluia, no manto que a gente acredita, da internet, não acredita, mas da internet. Para isso que o Espírito Santo veio? Não. O Espírito Santo veio sobre aquela comunidade, naqueles 120 irmãos, para que aqueles 120 irmãos impactados pelo Espírito Santo, impactasse o outro lá fora. Esse foi o único objetivo. O Espírito Santo veio, e qual foi o impacto dessa igreja aqui? Imediatamente, 3.000 pessoas se converteram. Para converter a quê e o quê? É aí que eu tenho que pensar. Esses caras se converteram para virar gente do meio do povo. Gente com o pé no chão. Gente que estava disposta a vender o que tinha para poder dividir com o outro. É esse tipo de evangelho que eles acreditaram. Eles não estavam ali 3.000 pessoas sendo movidas por um movimento, estavam dizendo assim, vem que Deus vai te dar um carro novo, vem que Deus vai te dar uma casa própria, vem que Deus vai te dar uma conta grande no Santander. Santander não, né, irmão? Virou piada isso aí. E pior que eu recebo no Santander. É duro explicar para o cara agora que se eu tirar minha conta do Santander, eu fico sem salário, né? Aí explica para o Silas Malafaia aí, se explica para o Magno Malta, para o Marcos Feliciano, que se eu arrancar minha conta de lá, eu fico sem salário. Aí vai explicar para os caras. Mas esquece, é outro assunto. De pensar o seguinte, que os caras não estão vindo porque estão recebendo alguma coisa em troca. Vem que Deus vai te dar 1000 vezes mais, vem que Deus vai melhorar a sua vida. Não, os caras falam, vem para esse evangelho aqui, que esse evangelho aqui é o evangelho da vida. E qual é o evangelho da vida? O evangelho da vida é ver o outro em necessidade, vender o que tem para socorrer. Esse é o evangelho da vida. É o evangelho do caminho. Isso que é interessante a gente pensar. O Espírito Santo vem e o resultado são 3.000 pessoas que estão dispostas a viver em Jerusalém de um jeito diferente. E de um jeito diferente a impactar Jerusalém e o mundo daqui em diante. É isso que é bonito a gente ver. Hoje em dia não, a gente recebe o Espírito Santo para quê? Como uma experiência mística. Eu quero senti-lo. Eu quero viver uma experiência, no outro mundo, sem pisar no chão. Mas para quê? Você recebeu o Espírito? Não, porque é a experiência de senti-lo. Ou seja, é uma experiência que tem como fim último você mesmo. Mais nada. Cara, foi num culto avivalístico e o Espírito Santo trabalhou e movimentou. Mas o que aconteceu? Não aconteceu o que foi só aquilo lá mesmo. O Espírito Santo veio e houve um movimento esquizofrênico no meio das pessoas, a gente caindo por lá e para cá. Mas foi uma coisa linda, maravilhosa, mas que ficou lá mesmo, não sai dali. Às vezes eu percebo isso, as pessoas elas participam de movimentos, vão em encontros, vão em pós-encontros, reencontros, elas participam de 3, 4 dias num acampamento, elas são movidas pelo Espírito Santo e elas recebem um movimento diferente, mas sai de lá, a vida é a mesma, não mudou nada. Que impacto isso trouxe, pelo menos na sua família? Não, mudou nada. Não tem impacto nenhum. Aí a gente olha para essa igreja, os caras recebem o Espírito Santo e o impacto é imediato, na mesma hora. 3.000 pessoas de joelho prostrado, querendo Deus e viver uma vida diferente, é impactar o mundo. Como é que segura um negócio desse? São 120 pessoas impactadas, agora são 3.120 impactadas pelo Espírito Santo. Depois vão ser 5.000 e alguma coisa impactadas pelo Espírito Santo. Agora você imagina, 5.000 pessoas impactadas, dispostas a impactar mais um. Ninguém segura esse negócio. Agora a gente quer ser impactado e o impacto que recebemos fica em nós mesmos. Fica só na experiência. E a gente precisa pensar isso. Para que a gente quer o Espírito Santo? Para que a gente quer uma experiência com Ele? Para que a gente quer ter uma experiência mística com o Espírito Santo, se isso de fato não vai resolver o problema nem das pessoas que estão ao meu redor? Meu casamento continua sendo o mesmo, os meus filhos vão continuar sendo os mesmos
por causa do meu mau testemunho. O meu casamento vai continuar sendo a mesma merda, a mesma coisa. A minha vida no trabalho, eu vou continuar sendo a mesma coisa. No mínimo, o cara que é impactado pelo Espírito Santo, ele chega no horário, bater o cartão dele. No mínimo. Aí o cara é impactado no sábado e no domingo, na segunda ele bate o cartão atrasado. Que impacto é esse? Ainda bate mais cedo para sair, para vir embora. Isso não inventar uma doença no dia seguinte para pegar um atestado que é fajuto para não ir trabalhar. Tem um monte de gente assim, e o cara está ali, impactado. Eu tinha até um colega, não vou dizer o nome dele, é claro que isso é trágico. Ele, por exemplo, era um líder na empresa, supervisor da minha empresa que eu trabalho. Ele era um cristão, todo mundo sabia que ele era um cristão, pregador do evangelho, inclusive. E aí o cara, toda rodinha que ele encontrava, 3 cristãos, ele começava a falar dos movimentos de poder que ele ajudava a criar, inclusive. Ó, preguei lá e Deus manifestou o poder de Deus, e paletó para cá, e vento para lá, e gente caindo daqui para cá, uma coisa de louco. E ele, toda a rodinha e tal, ele era o cara do mover ali e tal. Beleza, um certo dia uma colega minha me ligou, falou, você conhece esse cara aqui? Mandou uma foto dele no WhatsApp. Você conhece esse camarada aqui, que trabalha na sua empresa? Eu olhei e bati, falei, claro, quem não conhece? Esse cara aqui não tem como conhecer, é o cara do manto, né? Ela falou, pois é, saiu aqui de casa, está devendo não sei quantos R$1.000. 3, 4 meses de aluguel, luz cortada, água cortada. E ele falou para mim que a empresa dele não está pagando para ele, que ele foi assaltado e roubaram os tickets dele. Falei, cara, então ele é o único que está recebendo. Porque eu falei, eu estou recebendo, beleza. Apesar de ser Santander, mas está caindo na minha conta. Aí ela falou assim, pois é, eu vou para lá para o aeroporto, vou esperar no raio-x e vou fazer um escândalo lá. E vou jogar na cara dele, porque ele disse que é crente. Falei, ih, cara, olha o evangelho na lata de lixo. E aí, no dia seguinte, para ser trágico, no dia seguinte ele estava lá, contando uma experiência que ele havia pregado numa igreja e que Deus tinha movimentado lá, o mover espiritual. Falei, gente, que coisa é essa? Que impacto é esse? Né, que o Espírito Santo vai impactando a vida das pessoas e elas nunca mudam. E eu falei, gente, é trágico, é trágico. Aí eu falei, realmente, não tem jeito. Então que a gente entenda isso e compreenda, né? Compreenda que o Espírito Santo, ninguém tem a agenda dele, ninguém controla ele. Que a nossa vida, mesmo que recebamos alguma coisa aqui dentro, tem que ser expressada lá fora. E ser expressada de um jeito a atrair as pessoas a Cristo, através das nossas vidas. E de pensar que as experiências que recebemos de Deus, elas têm que impactar outras vidas. Esse é o objetivo do Evangelho, é uma corrente do bem. É eu impactando você, você impactando o outro impactando o outro, e assim ninguém segura esse Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela vida desses irmãos aqui, Senhor, que nos inspiram. Obrigado por tudo que aconteceu aqui, Senhor, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e que da maneira pela qual nós estamos estudando, refletindo, Senhor, venha impactar as nossas vidas, venha abençoar as nossas vidas, que o aprendizado com esses irmãos, esses 120 irmãos aqui presentes, Senhor, nas nossas vidas não morra aqui dentro desse espaço, entre essas 4 paredes, mas que o Senhor nos mova constantemente em direção ao próximo, em direção ao nosso viver diário, em direção às nossas famílias, em direção às pessoas que amamos, Senhor. Que esse Evangelho venha nos tratar de dentro para fora, Senhor. Que esse Evangelho do qual esses irmãos experimentaram aqui, e é o mesmo Evangelho do qual nós estamos experimentando nessa noite, seja um Evangelho que nos constranja, Senhor. Seja um Evangelho que nos humilhe, Senhor. Seja um Evangelho que nos ensine, Senhor. Não somente olhar para nós mesmos, mas olhar para além de nós, Senhor. Um Evangelho que venha ao nosso encontro e que nos enche da Tua palavra a ponto de transbordar, ir além da borda, Senhor, para que isso alcance outras pessoas, ó Pai. E que essa igreja, Pai, nesse bairro, em Haroldo Veloso, ó Pai, seja um sinal, Senhor, seja um farol que ilumine o caminho daqueles que estão perdidos, Senhor, não só para vir a esse ambiente, mas que vir, Senhor, para se unir à comunidade espalhada pelo Haroldo Veloso, pelo Seródio, pelo Santos Dumont, Senhor, por todos os bairros aqui presentes. Uma igreja que anda, uma igreja que está presente, ó Pai, em todas as partições e repartições, em todas as empresas, em todas as repartições públicas, a igreja que está presente no mundo, uma igreja que seja impactante e uma igreja que aprenda sempre com o Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.